Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Pai do Senhor. Glória a Deus. Esqueci de colocar o microfone próximo aqui. Normal. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui em mais um devocional em que nós vamos fazer a meditação diária da palavra do Senhor, e hoje em Lucas capítulo de número 8. E nós vamos ver aqui, vamos ver nessa noite vários elementos, né, acerca daquilo que Jesus fez, operou, manifestou, né, através do poder que existia sobre ele, sendo rei, Senhor, Deus, caminhando sobre a terra. Então, antes de nós iniciarmos com uma oração, eu quero pedir para você que nos acompanha pelo Facebook, que deixe o seu gostei, é importante, e compartilhe em seus grupos ou na sua linha do tempo, para que outras pessoas recebam este conteúdo. E você que nos acompanha pelo YouTube, quero pedir para você, deixe o seu like, é importante, porque assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Vamos nesse momento orar, pedir a direção do Senhor. Feche os olhos, oremos. Senhor Jesus, Deus Santo, estamos aqui, Pai, em mais um devocional, uma meditação, Senhor, diária da Tua Palavra, e vamos aprender um pouquinho mais, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar para nós, através dela, Senhor, através da Tua Palavra, daquilo que reflete o Teu caráter. Abre nossa mente, nossos olhos espirituais, o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que será revelado, meu Deus, e que vidas sejam alcançadas, transformadas, para a glória do Teu nome. Fica conosco. Repreenda, Senhor, todo mal, todo atrapalho e impedimento. No nome de Jesus é o que te peço. Te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Vamos direto para a palavra, para o texto que vai embasar. E está justamente no versículo 1 ao 3, que diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, né? Procurador de Herodes. Susana e muitos outras as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Basicamente, o que a palavra do Senhor vai falar para você e para mim nessa noite. Amém. Peço perdão. Deu um pequeno erro aqui, eu tive que consertar. Mas vamos lá. Isso não pode atrapalhar aquilo que Jesus tem para nós nessa noite. Vamos lá. O que nós lemos basicamente nessa palavra chama-se, esse texto que nós lemos, chama-se gratidão, né? Aquelas mulheres que haviam sido libertas, curadas, que algum tipo de manifestação de Cristo havia acontecido na vida delas, né? E elas, acima de tudo, elas eram agradecidas a Jesus, agradecidas a Deus por aquilo que ele havia operado na vida delas. Basicamente isso. Só que nesses primeiros versículos que nós lemos, vem basicamente resumir
todo o capítulo de número 8 de Lucas, né? Daquilo que o evangelista Lucas relatou, escreveu. E nós vamos ver aqui a parábola do semeador, em que Jesus ele vai falando acerca da semente, né? Um semeador saiu a semear, e a única vez que ele fala do semeador é nessa parte aqui, no versículo de número 5. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, né? A outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. A outra, afim, caiu em boa terra, crescendo e produzindo 100 por uma. Né? Dizendo isto, Jesus chamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, basicamente, ali Jesus ele está pregando uma parábola para que basicamente outras pessoas não entendam, né? Porque para que fosse revelado, é para isso que serve a parábola, para que a mensagem ela chegue de maneira restrita, para que haja um entendimento somente daqueles a qual o Senhor escolheu, né? Tem muitas outras direções daquilo, porque Jesus ele pregava a parábola, mas Jesus ele vem explicar, né? A vocês, versículo de número 10, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Né? E ainda hoje acontece muito isso, meus irmãos. As pessoas elas não conseguem ter o entendimento daquilo que é o reino de Deus, por mais óbvio que esteja diante delas. Né? Existe essa grande dificuldade de alguns de receberem, né, a palavra do Senhor, por mais simples que ela venha aparecer para nós, mas para outras pessoas não. Existe essa dificuldade, né? E Jesus ele vem explicando logo em seguida a parábola, né? O que é o significado? A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que creiam e sejam salvos. Tá? Então ele vem explicando parte por parte da parábola. Versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e recebem com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Né? Normal, nós vemos hoje muitos assim também. Né? Normal é modo de dizer, tá? Não que seja normal. Normal não é. Né? Nem deve ser chamado de normal. Mas é o que nós vemos com muita frequência. 14, versículo 14. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Na nossa vida é do mesmo jeito. Parece que estão falando até do tempo de hoje, né? Para você ver como a Bíblia Sagrada ela é bem atual. Versículo 15. A parte que caiu em terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Será que nós não fazemos literalmente uma menção aos versículos primeiro das mulheres que com alegria serviam o ministério de Jesus? Serviam com seus bens? Elas receberam não só a cura, mas receberam a palavra de Deus no seu coração. E com alegria, com perseverança, frutificaram. Como diz aqui a parábola do semeador, a explicação da parábola do semeador. E mais uma vez nós vemos Jesus ele fazendo referência àqueles que são de Deus. Versículo 16. Ninguém depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca em lugar alto que ilumina bem a fim de que os que entrem vejam a luz. Então ele está falando de quem? De nós, os servos do Senhor, aqueles que se dedicam à obra do Senhor. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Agora enrolou, hein, pastor? Agora ficou confuso, que eu não entendi foi nada. Vou explicar para você. Porque ele diz assim, porque ao que tiver, mais lhe será dado. Ele está falando daquele que recebeu de bom grado o Senhor, recebe o dom do Espírito Santo, esse que tem mais lhe será dado. Aí vem a segunda parte. E ao que não tiver, olha só o que ele diz,
ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Né? Aquilo que julga ter, não é que tenha, ele acha que tem, acha que é espiritual, acha que é servo, acha que é filho, aquilo que ele acha que tem vai ser arrancado dele. Porque não serviu de bom grado, serviu aos seus próprios interesses, serviu somente à sua vontade, não fez por amor a Cristo, por amor à obra. Como diz a passagem anterior da parábola, né? Não reteram a palavra e não frutificaram com perseverança. Vamos lá. Nós vemos o versículo seguinte, versículo de número 19, em que ali Jesus ele está com seus discípulos e uma multidão pregando a palavra, e alguns chegam com o mestre, né, com Jesus, e dizem: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele olha para a multidão e pergunta para aquele que foi dar o recado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos, né, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Sabe? Ele está basicamente resumindo a primeira passagem que nós vemos, tá? Das mulheres que serviam Jesus com seus bens. Basicamente, quem fizer a vontade, né, do meu Pai que está nos céus, esse é mãe, irmão e mãe. Irmã, né? Como ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses fazem parte. Não é que Jesus ele está desprezando sua mãe e seus irmãos. Muito pelo contrário. Ele não despreza, mas porém ele coloca como prioridade o reino de Deus. Ele coloca como prioridade a obra do Senhor. Ele coloca como prioridade aquilo que é a vontade de Deus na vida dos servos. Né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que recebem a palavra e as praticam. Não praticou, ou ao contrário, é verdade. Né? Não faz parte da família de Deus. Não é servo. Né? Não é filho. Não faz parte. Né? Jesus, ele, no versículo seguinte, Jesus ele entra no mar e ele vai em direção, né? Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio grande tempestade, né? De vento no lago, e eles corriam perigo, né? E Jesus estava ali como? Adormecendo. Os discípulos ficaram desesperados. E aqui há algo muito interessante, algo espiritual para a nossa vida, porque Jesus ele estava indo, atravessando para Gadara, atravessando o mar, atravessando o lago, para ir para Gadara. E o vento e o mar se agitaram justamente porque Jesus ele tinha uma grande obra para fazer do outro lado, que era na terra dos Gadarenos, em que havia um endemoniado lá, que estava lá com uma legião de demônios. Né? Então o que o diabo fez? Tentou atrapalhar a chegada de Cristo lá, a chegada de Cristo e os seus discípulos. Né? E Jesus ele falando: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Né? Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Mas como eles não iam obedecer se Cristo foi o autor de tudo? Toda a criação está sujeita a Cristo. Toda a criação está sujeita a Cristo. João capítulo 1. Ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. Tudo foi feito por intermédio do Senhor. Então por isso que o vento, o mar, toda a fúria, toda a criação se sujeita a Cristo, porque foi por Cristo que tudo foi criado. Glória a Deus por isso. E ele chega já em Gadara, né? E o endemoniado, ele chegou dizendo com voz forte, eu imagino ele com aquela voz, né, grossa, em 2 tons: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Já reconheceu quem era o Senhor? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Era Deus caminhando na terra. Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito que saísse do homem, por muitas vezes se havia apoderado dele. E nesse momento nós vemos aí ele perguntando quem era, né? Qual o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque eles eram muitos. E aí nós vemos que Legião faz menção a Roma, né? Faz literalmente menção a Roma, porque ali as legiões eram compostas de basicamente, olha só, basicamente aproximadamente 6.000 soldados. E por aí você vê quantos demônios tinha na vida daquele homem, quantos,
né? E eles diziam que eram muitos, né? E diziam que eram muitos. E os demônios pediram a Jesus que deixasse entrar nos porcos que estavam pastando por lá. E olha só, era uma região tão impura que, se fosse na região de Israel, da grande Israel, de Jerusalém mesmo, não havia produção de porcos. Porcos eram animais considerados impuros. E ali havia a criação de porcos. E Jesus permitiu que os demônios fossem habitar nos porcos, né? E nós sabemos da história que os porcos, a manada de quase 2.000 porcos, se precipitaram no abismo e ali todos morreram. Todos morreram, né? E eu lembrei de uma situação que certa vez falaram para mim, que os demônios nem eles mesmos não têm vontade de voltar para o inferno, porque era para lá que Jesus ia mandar eles. Eles mesmos não têm vontade, né? E depois que os demônios saíram daquele homem, glória a Deus por isso, o homem a quem tinha sido saído os demônios lhe pediu que deixasse estar com ele. Jesus, porém, despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo que Deus fez por você. Olha só. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. O que aconteceu? Esse homem, ele pregou Jesus Cristo depois de liberto. Lembra das mulheres que eram agradecidas pelo que Jesus fez por elas? Lembra como elas serviam o Senhor? Glória a Deus. E lembra que eu falei para você que aquela passagem era um resumo de todo o capítulo 8? Glória a Deus por isso. Porque aqueles que são gratos pelo que Jesus fez, esses vão anunciar, vão falar do amor, vão pregar a palavra, sabe? Vão se alegrar na presença de Jesus. Esses são assim. Vão querer ir para a igreja, vão querer estar no culto, vão querer fazer a obra. Não vão inventar desculpas esfarrapadas, julgando-se como se Deus não estivesse olhando para essas pessoas. E é isso que a igreja do arrebatamento está vivendo. A igreja do arrebatamento está vivendo. Pessoas dando desculpa para não estar servindo a Deus. Mas os que são agradecidos, que foram libertos, salvos, curados, que foram chamados, esses fazem de bom grado, por amor, porque se dedicam a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Nós vamos entrar agora no versículo de número 40 e nós já estamos chegando no final do capítulo 8, em que Jairo pede, né, quando Jesus voltou, a multidão recebeu ele com alegria, porque todos estavam esperando, né? E eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. E ele disse que ia. Enquanto Jesus caminhava a multidão, aí vem a mulher que é curada do fluxo de sangue. Só que veja algo interessante, para a glória de Deus. Veja algo interessante. Jesus, ele ia curar a filha de Jairo, que tinha 12 anos. A mulher sofria desde quando a menina nasceu com fluxo de sangue, considerada impura, considerada, ela era excluída da sociedade, porque se a mulher ela entrava no seu período menstrual, ela ficava afastada por 7 dias, só saía no 8º dia da sua purificação no meio do povo. Agora imagina a pessoa, a mulher com 12 anos sangrando, 12 anos, a idade da filha de Jairo, a idade que a filha de Jairo tinha, e ela ouviu falar que Jesus estava passando, e ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, com remédios, e não conseguia ser curada. E a única alternativa dela naquele momento que era? Ela não tinha mais alternativa, estava pobre, não tinha mais bens. A medicina não conseguia curar ela. Ela disse: se eu pelo menos tocar, glória a Deus, se eu pelo menos tocar em suas vestes, serei curado, sararei. Ela creu, ela acreditou, veio por trás de Jesus e tocou na borda de sua capa, e logo a hemorragia dela estancou pela fé dela, glória a Deus. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos logo interrogaram: como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair poder, ou se sair virtude.
Saiu virtude. Sabe o que é virtude, meu irmão? Não é simplesmente poder, é aquilo que habita na vida do crente. Virtude são as virtudes que todo crente tem, todo salvo, todo liberto. Esse é virtuoso, ele é cheio de poder e de autoridade. Saiu naquele momento virtude do Senhor, poder dele. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Sabe por que ela estava trêmula? Porque aquele que passa como experiência com Jesus, esse não fica sem ficar extasiado, trêmulo. A carne, ela não suporta o poder do Espírito. Não suporta. Isso, mais uma vez, é para a vida do crente, do servo. A carne não suporta o poder do Espírito. Glória a Deus. E Jesus, ele declara: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Glória a Deus. E nós vimos a mulher. Eu imagino aquela mulher, ela tendo uma vida nova. Ela reinaugurou, ela renasceu. Ela renasceu novamente, né? Depois de passar tanto tempo enferma, afastada da sociedade, ela voltou a ter uma vida. E Jesus, ele entra na casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Glória a Deus. E Jesus falando, né? A filha já morreu, não me incomode mais o mestre. Falaram para Jairo. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Tendo chegado na casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago. Testemunhas, 3 testemunhas daquilo que Jesus estava fazendo. Lembre-se que no Antigo Testamento era necessário até 3 testemunhas para aquilo que fosse julgado ser considerado válido. Glória a Deus. E naquele momento, 3, Pedro, João e Tiago, eram as testemunhas daquilo que havia acontecido com a menina. E além do pai e da mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Aí sabe o que fizeram? Como já ela não estava, sabiam que ela estava morta, eles riam de Jesus, eles riam dele. Aí Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Olha que milagre, glória a Deus. Como não servir Cristo dessa forma? Como não servir Jesus com seus bens? Como não se entregar a Jesus e ser seu discípulo? Depois de milagres sendo feitos dessa forma. A não ser que a pessoa seja muito incircuncisa de coração, para olhar somente para o seu umbigo, somente para a sua vontade, não olhar para aquilo que Jesus fez para a vida da pessoa. E voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Porque você pergunta, por que Jesus ele pedia para que ninguém olhasse, soubesse o que havia acontecido? Porque eles tinham que se aproximar de Jesus pela palavra, não pelo milagre, não pela bênção. Tinham que querer Jesus por ele, não pela bênção. E muitos do que vivem hoje, que se dizem evangélicos, são desse jeito. Só querem a bênção, não querem o abençoador. Sabe a parábola dos 10 leprosos? Todos os 10 foram curados, mas só um voltou, ainda era samaritano, para agradecer. Só um voltou e era samaritano, para voltar e agradecer ao Senhor Jesus. Cadê os outros 9? Somente esse voltou. Sabe o que é isso, meu irmão? Gratidão pelo que Jesus fez. Se nós somos servos, se nós somos filhos, se Jesus nos libertou, nos salvou, nos curou, escreveu o nosso nome no livro da vida, por que nós estamos inertes sem fazer a obra do Senhor então? Se nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez, a minha vida ela deve ser entregue em 100% ao Senhor, como forma de gratidão, não pelo que ainda vai fazer na nossa vida, porque nós temos promessa de Jesus nos abençoar ainda mais nessa terra, mas pelo que Ele já fez por nós. E por fim, escreveu o nosso nome no livro da vida. É isso que diz a palavra do Senhor, é isso que Jesus espera de você e de mim. E gratidão, assim como aquelas mulheres foram gratas, assim como aquelas mulheres serviam a Deus com tudo que elas tinham, aleluia, da mesma forma deve ser na sua vida e na minha vida. Glória a Deus.
Não se esqueça. Nunca se esqueça do que Jesus fez. Do que Jesus fez por você e o que continua fazendo pela sua vida. Nunca se esqueça. A palavra de Deus para a nossa vida hoje é essa. Medite nela. Medite nessa palavra ainda hoje e veja como Deus, ele requer de nós bênçãos, ele requer de nós uma entrega voluntária para que nós sejamos testemunha dos milagres que ele tem ainda para operar em nossas vidas. Bem, meus irmãos, finalizamos o capítulo de número 8. Sempre nesse horário, entre 10h30 e 11h30, nós estamos reunidos. E amanhã vamos continuar com Lucas, capítulo de número 9. Nós temos mais bênçãos da parte de Deus para a nossa vida. Aí nós vamos entrar nas instruções para os 12, e aí nós temos um capítulo um pouquinho longo, que nós vamos tirar mais ou menos esses 25 minutos aí que nós tiramos hoje. Mas isso é proveitoso para a sua vida e para a minha vida. Sempre, todos os dias, entre 10h30 e 11h30. Talvez um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas fica entre 10h30 e 11h30. Quero pedir para você que nos acompanha pelo Facebook, deixe o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo, é importante, né? E você que nos acompanha pelo YouTube, glória a Deus, que você esteja inscrito, que todos os dias nós temos feito esse devocional, postado outros vídeos nesse canal, né? E para você receber é necessário estar inscrito e deixe o seu like, seu gostei. E quando você se inscrever, ative o sino de notificações para que você receba os vídeos, tá certo? Que o YouTube me notifique da chegada do vídeo. Vamos orar? Agradecer a Jesus? Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, por este grande ensino da Tua Palavra em Lucas, capítulo de número 8. Deus, que nós venhamos colocar em nosso coração e, acima de tudo, sermos gratos e servir a Ti com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, não colocando nenhum tipo de impedimento entre nós e o Senhor. Muito pelo contrário, confiando em Ti, sempre em Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Deus, cada um dos Teus filhos que acompanharam e que irão assistir, Senhor, este vídeo posteriormente. Pai, nos dê uma noite abençoada na Tua presença. Pai amado, Te revela pela madrugada a cada um de nós e um amanhecer mais abençoado ainda. No nome de Jesus, é o que Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, um forte abraço. Que Cristo lhe abençoe. A paz do Senhor.